Então, eu finalmente vou começar a gravar os vídeos para falar dos 28 livros para se ler antes dos 28 anos. A história toda começou com a criação de uma lista com 28 coisas para se fazer antes dos 28 anos. Dessa lista surgiu a ideia de se gravar os vídeos. Eu escolhi então 28 livros que eu li antes de fazer 29 anos, que eu li entre os meus 28 anos, e eu vou começar a fazer uns vídeos. Eu resolvi não fazer um vídeo só para 28 livros, porque ia ficar muito cansativo, não ia dar para falar muita coisa sobre os livros, e eu também não vou fazer os vídeos na ordem cronológica das leituras. Eu vou fazer de forma aleatória, da forma que dá para fazer, porque nem todos os livros que eu vou falar nos vídeos eu tenho. Então eu vou falar à medida que eu conseguir mostrar os livros, né? Muitos eu peguei emprestado, muitos eu li da biblioteca pública, então não vai dar para mim fazer os vídeos na forma cronológica e também não dá para me fazer um vídeo só com 28 livros, vai ficar muito cansativo. Então vamos começar. O primeiro livro que eu quero indicar para se ler antes dos 28 anos é este aqui, ó, As Aventuras de Pi. Eu li esse livro recentemente e eu li ele depois de ver o filme. Nem sempre é aconselhável fazer esse tipo de coisa, né? Então, sim, se você já viu o filme, né, não posso fazer nada. O que eu posso dizer é que o livro é bem diferente do filme. Lógico que tem a maior parte das abordagens que tem no filme, né? A maior parte dos assuntos que são tratados no filme são tratados no livro. Só que o livro é como se eles tivessem pegado o livro assim e feito o filme só desse final aqui do livro. Essa parte toda aqui, mais da metade do livro, não aparece no filme. Porque no início do livro tem uma discussão muito interessante sobre religião. E no filme isso é muito pouco abordado. Só se comenta que o Pi, né, que é o ator principal, o personagem principal da história, só se comenta que ele acredita em várias religiões. Não se aprofunda nas religiões em que o Pi realmente tem fé, realmente acredita. E isso no livro fica mais evidente. Tem vários capítulos falando disso, abordando o assunto religião e as várias religiões em que ele acredita. Uma outra coisa que tem no livro que não tem no filme é meio que uma parte finalzinha mesmo do naufrágio que no filme não tem e no livro tem. É tipo um delírio que o Pi tem quando ele tá em alto mar. Pra quem não sabe a história, né, o contexto da história, o Pi é o filho mais novo de um dono de um zoológico na Índia, né? Então é o pai, a mãe e os dois filhos. E a Índia né? A Índia tem tipo um golpe militar, tá tendo algum problema com a política lá e eles param de receber subsídios para sustentar o zoológico. Então eles vendem o zoológico e vão para o Canadá com alguns animais, gerenciar um zoológico lá. E eles vão numa embarcação, se não me engano, coreana, com vários coreanos. Então ninguém na embarcação fala o idioma deles. E eles estão nessa embarcação com os animais e esse navio naufraga. Pelo que é passado no filme e no livro, ele naufraga por falta de manutenção na parte mecânica. E o Pi é o único sobrevivente. Há controvérsias, né? Tem pessoas que lêem o livro ou que viram o filme que acreditam que não. Porque na história aqui, o Pi sobrevive com alguns animais. E algumas pessoas acreditam que esses animais, na verdade, eram pessoas que o Pi resolveu transferir a imagem dessas pessoas para os animais para lidar mais fácil com a morte dessas pessoas que ele vai perdendo no decorrer dessa vida dele de naufrágio. Ele foi a pessoa que mais viveu naufragada no mar até hoje, na história do Pi. Inclusive, durante o livro, ele cita o Bolt, que é um outro naufrágio muito conhecido, que eu li um livro dele também, e depois eu vou falar. Um outro livro agora, mudando totalmente agora de naufrágio, porque eu li muito livro de naufrágio, mas não é agora que eu vou falar dos outros livros de naufrágio. Tcharam! Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, eu tenho meio que uma historinha de amor com ele. Eu gosto muito dele. Foi meio que um livro dele meio que me acendeu assim a ideia de ser uma leitora mais assídua. Eu vou falar dele depois. Mas eu resolvi falar de Memórias de Minhas Putas Tristes hoje porque é um livro que eu tenho aqui em casa. É o único livro do Gabriel Garcia Marques que eu tenho. Falta de vergonha na cara. Não significa que seja o único que eu li, mas ele é muito interessante porque
Apesar da história já ter sido falada, já ter sido tratada em outros livros e até em filmes, o Gabriel traz isso de uma forma mais irônica, de uma forma com mais humor, que normalmente a gente não vê quando é falado disso. Essa história é de um senhor, né, que quando ele tá quase fazendo 100 anos, ele resolve se dar de presente uma noite com uma virgem, como se ele pudesse fazer alguma coisa, né? Ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada, mas ele vai. E aí ele conversa com uma amiga dele, antiga, né, da época que ele realmente conseguia fazer alguma coisa com prostitutas. E ela arruma pra ele uma virgem. Só que o trato deles é que a virgem, né, a garota virgem, vai estar dormindo. Não, minto, não vai esse o trato. Me enganei. Eu sei que quando ele chega lá pra ficar com ela, ela tá dormindo. A história é essa, isso mesmo. Não existe um trato. O trato tá em outra história, eu me confundi. Nesse livro aqui, ele chega pra ficar com a virgem, que é uma garota que ela conseguiu, que a cafetã lá conseguiu. E quando ele chega lá no quarto, ela tá dormindo. Aí o que ele faz? Ele fica com dó de acordar ela. Porque ele pensa assim, nossa, ela deve ter trabalhado o dia todo, ela tá aqui pra fazer, tipo, uma hora extra, é o segundo emprego dela, esse tipo de coisa. E ele fica com medo de acordar ela. E ele começa a contar contar a história dele e, juntamente com isso, imaginar várias coisas que podem estar acontecendo com essa garota. Ele começa a imaginar o nome dela, se ela tem família, se ela tem irmãos, várias coisas que podem fazer parte do universo dela, de que tipo de música que ela gosta, como é que ela gosta de viver a vida, o que ela faz durante o dia. E ele não consegue acordar ela e ficar com ela. E o livro é bem fininho, tá vendo? Ele é muito gostosinho de ler, ele é bem interessante. É um livro engraçado, que em vários momentos dá vontade de rir das coisas que ele pensa, que ele fala. E ele também conta um pouco da vida dele, o que ele fez da vida dele. Os livros do Gabriel Garcia Marques, eu vou falar de outros depois, eles têm uma característica interessante nos personagens principais, que é isso. A pessoa chegar a um certo momento da vida dela e ficar se lamentando por não ter feito nada. Eu acho que, não sei se são todos, mas os que eu li tem muito essa característica, que parece que o Gabriel quer chamar a atenção para a vida da gente, no sentido de tipo, eu tô vivendo aqui hoje, mas eu não sei até quando eu vou viver e se vai ter valido a pena realmente o que eu tô vivendo. Então ele fala ele retrata muitos personagens com essas características. Pessoas que viveram e ao chegar ao final da vida olham para trás e percebem que não fizeram nada. E eu acho isso muito válido. Eu acho que é meio um tino, assim, pra você pensar melhor no que você tá fazendo, melhor no que você tá deixando, no que você tá construindo, pra quando você olhar pra trás, você olhar e falar, pô, eu fiz algo realmente válido, algo que realmente agregou e acrescentou na vida de alguém. E é isso que acontece nesse livro aqui. Se você for tirar, né, essa parte da puta, que ele fica impressionado de querer saber a história dela e tal, você vai ficar com essa lição de vida de uma pessoa que chegou ao final da vida solitária, sem saber se realmente valeu a pena ter vivido o que viveu. Hoje eu ainda vou falar de mais um livro. Nesse vídeo eu ainda vou falar de mais um livro. Que é O Jogo do Anjo. Tá dando pra ver? Esse livro é do Carlos Ruiz Zafón. A história se passa em Barcelona. E é uma coisa é um livro muito interessante. Ele é um livro ele é um gênero literário que eu li pouco na minha vida, até agora. Eu até tentei pegar um outro livro do Carlos Ruiz Zafón, pra me ler, mas ainda eu não tava no clima, sabe? E os livros dele precisam de clima pra se ler. Não é uma leitura fácil, mas é um livro muito gostoso. E quando você pega o elo da história, você mergulha mesmo, você vai com tudo. A história, então, se passa em Barcelona. O personagem principal é um escritor que não escreve. Ele faz o seguinte, ele trabalha realmente num jornal, numa edição de jornal, mas ele não é o escritor, ele é tipo um boy, uma pessoa que faz serviços e tal. E o pai dele sempre foi segurança desse local. E o pai dele, né, ele viveu só com o pai dele, ele não tem mãe e tal. A história se passa com a seguinte situação. Ele começa a escrever umas crônicas que são publicadas nos jornais de domingo.
Até aí tudo bem, porque isso é o tipo de coisa muito normal, você escrever um artigo que é publicado no jornal. Tudo bem, até eu já fiz isso, né? Até aí tudo bem. Só que as histórias que ele escreve, que normalmente são policiais, são histórias assim de suspense, começam a acontecer. Ele recebe uma carta e o selo da carta, né, aquele selo que a carta vem selada, tem uma imagem de um anjo e marca com ele um local e ele vai até esse local e quando ele chega lá, uma das histórias que ele escreveu tá acontecendo. É muito interessante. Aí ele começa a receber várias cartas do anjo, né? E o anjo quer, na verdade, encomendar dele um livro, quer que ele escreva um livro. Só que aí, né, vai envolvendo um monte de coisas, tanto a parte da escrita do livro, quanto a vida pessoal dele, que ele é apaixonado por uma garota que é muito rica e que quem vai se casar com ela é o melhor amigo dele, e um monte de coisinhas assim que se emendam na história. Tem uma partezinha do livro, assim, quando a gente já tá quase chegando no final, que dá uma impressão de que o autor ficou meio com preguiça de escrever. Então você fica assim, tipo, oi? Do que esse cara tá falando mesmo? Por que ele tá falando disso agora? Tem outras coisas para ser tratadas agora. Mas o final do livro é muito interessante. O final da história em si é interessantíssimo. E a gente fica com aquela coisa assim, é verdade? É mentira? Ele tava louco? O que tá acontecendo? Esse cara é muito estranho. Enfim, hoje eu vou falar apenas desses 3 livros e depois eu volto para falar dos outros 25 que ainda faltam, então vão ser vários vídeos. E era isso que eu queria passar um pouquinho, né? Mostrar um pouco dos livros legais que eu já li e falar um pouquinho deles. Tchau, tchau!